Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs, graça e paz a todos vocês. Mais uma roda dos esclarecedores no seu modo virtual e é uma alegria para mim chegar novamente até você. Há várias coisas programadas na PIBG para as próximas semanas e eu aproveito esse espaço para falar a respeito de algumas delas. A Ceia do Senhor. Celebraremos a Ceia do Senhor neste próximo domingo agora, dia 11 de junho, culto da manhã. Empenhe-se para estar presente, é um momento importante na vida da igreja e você não pode perder. O Rever está promovendo um seminário muito importante, Imensurável Amor de Deus. Acontecerá no dia 17 de junho, das 8h45 da manhã até às 18 horas. Eu vou ler o texto que aparece aqui para você. Nele, ou neste seminário, você descobrirá que nenhum problema é grande demais ou insignificante demais aos olhos do nosso Pai Celeste. Se você está iniciando a sua jornada cristã, esse seminário te ajudará a estreitar o relacionamento com Deus Pai. As inscrições devem ser feitas através de um link que será encaminhado para você, eu creio que esta ou na próxima semana. O Ministério Rever é um ministério que já está ativo aqui em nossa igreja há bastante tempo e as palestras e as dinâmicas deste ministério têm sido muito relevantes para todos quantos querem crescer na fé, no conhecimento, na santificação, ok? Então, fica a dica, participe desse seminário. No dia 17 também, ou seja, no mesmo dia que acontecerá o seminário aqui, os grupos familiares estão promovendo os GFs na fogueira. É um encontrão dos GFs, né, que a gente faz uma vez por semestre, e acontecerá lá no Espaço Elohim. Cada família precisará levar um prato de doce ou salgado, mais uma bebida. É aquele tempo de confraternização. Geralmente isso acontece nos grupos familiares, as pessoas já levam as coisas lá. Então, ao invés de estarmos nas casas, vamos estar juntos num único espaço ao redor de uma fogueira, ok? Então, é um momento que você poderá aproveitar para estender a comunhão para outras pessoas de outros grupos familiares, conhecer novas pessoas que fazem parte da comunidade PIBG. O encontro de casais será no dia 24 de junho, às 19 horas. O Ministério de Casais promove a cada mês, né, esse encontro, e a roda de conversa deste encontro terá um tema bastante interessante, a importância do romantismo no casamento. Agende-se e venha. E, voltando ao Rever, oferecerá agora um curso de um semestre, começando no dia 30 de julho. 30 de julho e se estendendo até o dia 2 de dezembro. Introdução à restauração da alma. Estamos anunciando com bastante antecedência para que você possa se programar e também divulgar esse curso que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, pode ser na sua e pode ser na de pessoas que você conhece também, tá? Se quer mais informações a respeito disso, pode buscar a Ildete ou alguém da equipe do Rever. A diaconia e a beneficência estão comunicando a vocês que a demanda por cestas básicas vem aumentando, né, infelizmente, mas é uma oportunidade para nós ajudarmos. Então, traga alimentos não perecíveis para compor as cestas que são entregues a cada mês. E as contribuições da PIBG, ou para a PIBG, para ela manter o seu amplo ministério. Né? Temos aqui os obreiros que trabalham em seu favor, a favor desta comunidade, temos os missionários, temos, enfim, várias iniciativas que são apoiadas, que são sustentadas pelos membros da igreja e esperamos que você seja um deles, ok? Então, contamos com a sua generosidade. É isso por agora, vamos
as demais partes deste encontro da Roda dos Esclarecedores. Eu volto daqui a pouco com a reflexão reservada para esta oportunidade. Graça e paz, queridos irmãos e amigos da Roda dos Esclarecedores. Estamos aqui com o objetivo novamente de adorar ao Senhor, de cantar louvores a Ele, de dizer que Ele é aquilo que nós mais precisamos, o nosso único tesouro. Que Ele possa nos ensinar sempre como a lidar com as nossas finanças, como a lidar com as coisas, os bens que Ele coloca nas nossas mãos. Por isso eu quero convidar você a cantar que Ele é o nosso maior bem, o nosso maior tesouro. Cante assim comigo, ó. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração pode mais viver sem o teu grande amor. Vamos cantar mais uma vez? Diga assim comigo, ó. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Diga: meu anseio, és tu, Jesus. 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 És tu, Jesus. Aleluia, Ele é o nosso anseio. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Vamos cantar mais uma canção. Diga assim comigo, ó. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Mais uma vez, seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida.
Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Diga mais uma vez, aleluia. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Agora diga aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Diga isso mais uma vez, cante. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Seja o nosso tudo, a nossa rocha, a nossa segurança, a nossa única segurança. Amém. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Estou eu aqui de volta. Vamos conversar um pouco sobre esta temática proposta para algum tempo aqui. Talvez uns 7, 8 encontros, né? Além desse. Eu informei a vocês no encontro anterior que eu me valerei desta obra que aparece aqui no slide ao lado para estas conversas que teremos aqui na Roda dos Esclarecedores. O título indica do que é que trata esta obra: dinheiro, dívida e finanças. Perguntas e respostas fundamentais. Eu acredito que cristãos precisam buscar discernimentos bíblicos a respeito de todo e qualquer assunto, não é, que diz respeito à nossa vivência aqui nesse mundo. Este em particular, meus irmãos, é muito importante. A ignorância não é uma bênção, não é uma opção. A ignorância pode acarretar muitos problemas para o indivíduo, para a família e para a igreja também. Então nós precisamos conhecer esta temática, e o Dr. Jim divide o livro dele em 5 grandes partes. Em cada uma dessas partes, ele levanta e responde diversas perguntas. Ao todo são 41 perguntas, muito bem respondidas, fundamentadas na Escritura, uma leitura bastante pertinente ao cristão, ok? Então, eu espero que você fique atento, não só ao que nós comentaremos aqui, mas quem sabe você queira adquirir esta obra e fazer uma leitura detida em cada um dos capítulos, ok? Eu escolhi 8 perguntas para comentar em nossos encontros, e a pergunta separada para este encontro é: o que é o dinheiro? Eu vou me restringir a algumas definições. A primeira delas é a do próprio autor do livro. Diz ele que dinheiro é o meio que permite às pessoas trocar bens e serviços sem precisar recorrer ao escambo. Você sabe o que é escambo? Talvez alguns precisem de explicação, né? Escambo é a prática de trocar mercadorias ou serviços sem fazer uso de moeda. Deixe-me dar alguns exemplos para esclarecer a você. De repente, uma família produz leite e precisa de roupas. Ela troca o leite que produz
por roupas que outra pessoa produz. Uma pessoa vive da pesca, ou seja, todos os dias ela lança a rede ao mar e volta com uma quantidade de peixes. Ela troca parte desses peixes por arroz, por legumes ou por frutas. Outra pessoa tem habilidade para construir casa. Ela se compromete a construir a casa de outra pessoa em troca do fornecimento de água por determinado período. Isso é escambo. É esta troca, né? É troca de produtos por produtos, é troca de produtos por serviços ou troca de serviços por produtos. Enfim, acho que você já entendeu o que é o escambo, né? Então, o que o Dr. Jim está dizendo é um meio que permite as pessoas, o dinheiro, né? É um meio que permite as pessoas trocar bens e serviços sem precisar recorrer a essa prática do escambo. O dinheiro é uma espécie, ou em dinheiro mesmo, ou em espécie, ou em outros formatos, ele substitui o escambo e facilita as coisas. É, por assim dizer, uma simplificação do processo, né? Até porque, às vezes, é difícil dimensionar, né? Qual é o valor dos produtos, qual é o valor do serviço. E nessa troca, né, é difícil de dimensionar isso. Então, o dinheiro vem como um upgrade nesse processo que acontecia no passado, né? E o Dr. Jim cita um outro autor que diz o seguinte: o dinheiro é uma ferramenta que simplifica o comércio. Então, tendo dinheiro, eu posso entrar numa padaria, eu posso comer, eu posso beber, eu posso levar algumas coisas para consumir em casa sem ter que lavar a louça do restaurante, da padaria, por exemplo. Outro autor citado pelo Dr. Jim afirma o seguinte: o dinheiro é fundamentalmente bom porque é uma invenção humana que nos distingue do reino animal e nos permite subjugar a terra por meio da produção de bens e serviços que resultam em benefícios para outros. Quem diz isso é o Dr. Wayne Grudem, e ele é citado pelo Dr. Jim, autor desta obra que estou me valendo, né? Dr. Wayne Grudem elaborou um pouquinho mais a definição do que é o dinheiro, e ele nos ajuda a compreender que não procedem alguns mitos criados ao redor do dinheiro, sendo talvez o principal deles de que o dinheiro é mau e raiz de todos os males. Ele está dizendo na definição dele que é uma invenção humana que nos distingue do reino animal e nos permite, né, algumas coisas mencionadas aí. Então, este mito, né, provavelmente você já ouviu falar, né, o dinheiro é mau, o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não é isso que a Bíblia fala. Aliás, eu coloquei aqui o versículo onde está falando a respeito disso. 1 Timóteo 6,10. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, Paulo nos ajuda a entender aí que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males e não o dinheiro em si. A cobiça por dinheiro é que conduz muitos a desviarem-se da fé, a atormentarem-se a si mesmos com muitos sofrimentos. Então, essa cobiça por dinheiro conduz ao materialismo e o desvio da fé e, consequentemente, ao sofrimento, né? Porém, o dinheiro em si mesmo
não é bom e nem mal. A diferença está na forma como a pessoa trata ou lida com o dinheiro e como a pessoa concebe e usa estes recursos que chegam às suas mãos, né? Se a pessoa idolatrar o dinheiro, ele se tornará senhor da vida dela. Porque é isso que acontece, né? Se uma pessoa idolatra algo, aquele algo se torna senhor da vida dela. Se a pessoa tiver no dinheiro um servo, ela poderá abençoar muitas causas e pessoas, porque ela não será dominada pelo dinheiro. Ela é quem dominará o dinheiro e destinará dinheiro para isso ou para aquilo, de acordo com o uso da razão ou o uso da graça que Deus dá, através de indicar isso, enfim, né? Nós sabemos de muitas situações onde a pessoa aberta ao Espírito Santo recebe recados da parte de Deus para dar para um, outro, ou uma causa, enfim. Então, o dinheiro, nesse caso, ele é um servo, está a serviço de. Eu achei especialmente interessante o que o Dr. Jim contempla no capítulo 4, ao apresentar a teologia da riqueza. Ele divide essa teologia da riqueza em 4 afirmações. Eu vou comentar cada uma delas rapidamente. A primeira afirmação, em primeiro lugar, ele destaca que Deus é o dono e a fonte de toda a riqueza. E alguns textos bíblicos para comprovar isso. No Salmo 24, versos 1 e 2, lemos o seguinte: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a, a terra, né, no caso, sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Já no Salmo 50, verso 10, nós lemos o seguinte: pois todos os animais das florestas são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Pense um pouco sobre os animais existentes na face da terra e nos mares. Pense nas baleias, nos tubarões, elefantes, girafas, gorilas, leões, tigres, cavalos, bois, búfalos, enfim. Perto de 7 bilhões de seres humanos espalhados por todo o planeta Terra. Deus olha tudo isso e diz: são meus, por direito de criação. São todos meus. E em Deuteronômio, capítulo 8, verso 18, está escrito o seguinte: mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Dito de outra maneira, se alguém consegue produzir riqueza, jamais deveria gloriar-se ou vangloriar-se. Por quê? Porque Deus está afirmando aí, é Ele, Deus, quem dá a esta pessoa a capacidade de produzir riqueza. É Deus quem faz o solo ser produtivo. É Deus que faz com que nas estações as coisas aconteçam de tal maneira que no tempo devido haja plantação, haja o capim para o gado, haja, enfim, acho que você já entendeu, né? Em outras palavras, e de forma resumida, Deus é o dono de toda a riqueza e Ele é a fonte de toda a riqueza. Tudo aquilo que é produzido procede das mãos graciosas e poderosas de Deus. Isso é algo que devemos ter em mente sempre. Em segundo lugar, no que diz respeito à teologia da riqueza, Dr. Jim destaca o fato de que a queda da humanidade tornou escassos os recursos e tornou o trabalho árduo.
Onde é que lemos a respeito disso? Em Gênesis capítulo 3, versos 17 a 19. Aparece ao lado, eu leio para você. E ao homem declarou. Quem declarou? Deus, não é? Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Estas duas coisas aconteceram com a queda. Primeiro, os recursos se escassearam. A terra, que era muito produtiva, foi amaldiçoada. E como consequência, aquilo que era bom e que funcionava perfeitamente entrou em desequilíbrio. A segunda coisa que aconteceu, a boa terra criada por Deus, que antes produzia com facilidade, agora daria muito trabalho ao homem. O texto fala de com sofrimento você se alimentará dela, da terra, todos os dias da sua vida, lá no verso 17. E no verso 19, Deus diz, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Então, tem sido assim ao longo dos séculos, desde a queda, e ainda que tecnologias tenham sido introduzidas nos sistemas produtivos, aumentando e facilitando a produção, ainda há escassez e dificuldade nos processos. Em terceiro lugar, no que diz respeito à teologia da riqueza, Dr. Jim destaca o fato de que somos administradores da riqueza divina. Nós não somos proprietários da riqueza, nós somos administradores da riqueza. Isto fica evidente em vários textos da Escritura. Vou dar um exemplo para você. Em Mateus capítulo 25, versos 14 até 29, nós encontramos uma parábola contada por Jesus. Nela, Jesus cria 3 personagens a quem entrega talentos. São 3 servos de um determinado senhor que decide viajar e este senhor chama estes servos e entrega talentos a eles. E ao entregar esses talentos, o senhor orienta para que eles negociassem aqueles recursos enquanto ele fazia a viagem. Ao retornar da viagem, aquele senhor chama os servos para que prestem contas. Os servos que agiram com diligência, conquistando outros talentos, ou seja, produzindo riqueza a partir da riqueza, estes receberam recompensa. Aquele que não fez nada, ele foi punido. O talento que inicialmente foi dado a ele foi retirado e ele foi castigado por isso. Então, essa parábola, esta história contada por Jesus, carrega muitas mensagens. Eu vou mencionar 5 delas aqui rapidamente. O Senhor é quem detém a riqueza. Aqui Jesus criou o paralelo, né, entre aquele senhor que vai sair de viagem. Então, Deus é comparativamente esse senhor que dá os talentos. E ele distribui de acordo com a sua soberania. Ou seja, ele vai dar 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. Agora, não importa quanto você recebe, ou quem recebe, deve ser um bom administrador, uma vez que o Senhor chamará para a prestação de contas. E quarta mensagem, não é? Os servos fiéis serão recompensados. Ou seja, se você recebeu da parte de Deus um talento, então você será recompensado se trabalhar
a partir desta riqueza que está nas suas mãos, produzir mais riqueza, você será recompensado por isso. Já os servos infiéis serão repreendidos e receberão algum tipo de punição. Então, o que é que nós somos? Nós somos administradores da riqueza. De quem? De Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas, tá? Em quarto lugar, no que diz respeito à teologia da riqueza, o Dr. Jim destaca que seu uso da riqueza revela seu caráter. O meu uso da riqueza que está em minhas mãos revela o meu caráter. Assim é também com você. E ele comenta o seguinte, eu reproduzi integralmente aqui. Se você quiser conhecer o caráter de uma pessoa, veja a forma como ela gasta seu tempo, que também é uma riqueza dada por Deus, tá? E o seu dinheiro, aquilo que Deus faz ou permite chegar nas tuas mãos. Então, se você quer conhecer o caráter de alguém, então avalia como é que essa pessoa usa o dinheiro, como é que ela usa o tempo dela. Isso mostra onde está o seu coração. Os que procuram glorificar a Deus e amam os outros com os seus recursos demonstram maturidade espiritual. É evidente, né, o que está se dizendo aí, mas é interessante pensarmos um pouquinho. Você tem procurado glorificar a Deus com o tempo que Deus te dá, com os recursos que chegam às tuas mãos? Porque há um convite da parte de Deus para que nós o honremos o tempo todo, em todas as circunstâncias. E esta é uma forma de nós honrarmos também a Deus, darmos glória ao nome dele, né? Usarmos bem o tempo e os recursos que chegam às nossas mãos. E ele termina dizendo, os que gastam de maneira egoísta demonstram falta de fé e de amor por Deus. Então, a base para tal afirmação encontra-se em longo texto das Escrituras. Você pode encontrar, por exemplo, lá em Lucas capítulo 16, versos 1 a 11, onde Jesus faz afirmações a respeito de um administrador apanhado em falcatrua, né? E que pensa numa forma de sair-se bem da situação. Vale a pena a leitura desse texto e reflexão em torno dele. Qual o resumo desta reflexão nossa hoje? O dinheiro e outras formas de riquezas são úteis como reserva de valor econômico. Não são um mal em si mesmos, tá? O que vai tornar o dinheiro e essas outras formas de riqueza em mal é aquilo que as pessoas fazem. É o uso que se dá a isso que pode se tornar um mal. O dinheiro pode também ser de valor espiritual, na medida em que nós aprendemos a honrar a Deus e a confiar nele. E precisamos amadurecer, cada um de nós precisa amadurecer e chegar a este nível de compreensão. Dinheiro é um assunto altamente espiritual e sobre o qual Deus fala sobejamente na palavra dele. E a Escritura discorre com grande sabedoria sobre como ser bons administradores dos nossos recursos. Dos nossos não, dos que Deus coloca nas nossas mãos, né? Então, está nas minhas mãos, eu preciso ser um bom administrador. Não podemos negligenciar a busca de conhecimento, a busca de técnica para lidar bem com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Cabe-nos, então, equilibrar essa tarefa permanente de preservar o desejo correto de obter e de gastar para realizar as responsabilidades que Deus nos confiou. E precisamos evitar a todo tempo as tentações que o amor à riqueza pode despertar em nós e que pode nos levar à ruína. Honestamente, eu estou procurando fazer isso desde a minha conversão a Cristo e a compreensão de que eu não me pertenço. Eu pertenço a Deus por direito de criação e por direito de redenção.
e nada do que chega às minhas mãos me pertence. Eu sou apenas administrador de tudo quanto Deus permite chegar em minhas mãos. Vamos lá. Sejamos bons administradores das riquezas que chegarem às nossas mãos. Olá, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. Vamos para o nosso tempo de oração na Roda dos Esclarecedores. Esse tempo de nós colocarmos diante do Senhor juntos os pedidos e também os agradecimentos que chegaram até nós. O Samuel Muca, ele pede oração pela entrega de uniformes que será feita no próximo domingo no projeto em Vila Marcelo. Eles já estão com a presença confirmada de 300 pessoas para esse dia. Glória a Deus. A Sandra Sanches pede oração por sua saúde e pelo retorno de sua filha Caroline aos caminhos do Senhor. A Camila Bezerra agradece as orações em favor de sua família e especialmente pela vida do seu filho Gustavo, que teve alta do hospital no dia 25/4. Ela agradece, pois neste primeiro mês dele em casa, ou após diversas visitas a diferentes especialistas, não foi identificado nenhuma sequela por conta de ter nascido prematuro, e o Gustavo segue crescendo e se desenvolvendo bem. Ela agradece à igreja que se fez presente neste tempo e a Deus pelo milagre da vida. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos orar, aproveite para colocar diante do Senhor pedidos que você tenha no seu coração, na sua mente e também agradecimento. Oremos. Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. A Ti nós damos honra, glória e louvor. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de nos aproximar do Senhor em oração, de levarmos até o Senhor as nossas súplicas, as nossas ações de graças. Obrigado porque nós não precisamos caminhar sozinhos nesse mundo mal, nós podemos segurar na Tua mão, podemos contar com o Teu apoio, podemos contar com a Sua intervenção, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor por essa entrega dos uniformes que serão feitos no projeto em que o Muca é missionário, ali na Vila Marcelo, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor seja com o Muca, que o Senhor seja com a Elaine, com o Samuelzinho, seja com toda a equipe que está responsável pelo projeto ali na Vila Marcelo, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor use essas vidas para alcançar outras vidas, para que pessoas possam se render aos Teus pés. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Teu Espírito Santo seja com o Muca, com a Elaine, dando discernimento, dando sabedoria na liderança desse projeto. E te pedimos por esse tempo, por esse momento que terá de entrega de uniformes, já com 300 pessoas confirmadas, Deus, que o Senhor use esse momento como um tempo propício para que o Evangelho do Senhor seja anunciado. Que o Senhor encontre ali corações abertos para receber a Tua palavra e se render a Ti, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor Deus, nós também oramos pela saúde da Sandra, que o Senhor cuide dela, que o Senhor abençoe, que o Senhor restaure a saúde dela, e te pedimos pela Caroline, Deus. Clamamos ao Senhor para que ela volte aos Teus caminhos, para que ela se submeta ao Teu senhorio, Deus, em nome de Jesus, para que ela possa colher graça, para que ela possa colher paz do Senhor na vida dela, Deus. Ajuda ela a entender que qualquer caminho longe do Senhor, qualquer caminho distante dos Teus caminhos, Deus, é caminho tortuoso, é caminho que não vai trazer benefício algum para ela, Deus, mas que os Teus caminhos são bênçãos, os Teus caminhos são caminhos de paz, os Teus caminhos são caminhos de vitória no Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor cuide do coração e da mente da Caroline, Pai. Louvamos ao Senhor pela vida do Gustavinho, Pai. Glorificamos a Ti, bendizendo o Teu nome por aquilo que o Senhor tem feito na vida da Camila, na vida do Rodrigo, na vida também do Gustavo, Deus.
Louvado seja o Senhor porque nós oramos, Deus, pelo Gustavo, oramos pela Camila, e hoje eles estão bem, eles estão em casa. Louvado seja o Senhor por isso, Deus. Obrigado, Pai, porque nesse primeiro mês do Gustavo em casa, depois das visitas a hospitais, consultas com especialistas, ó Deus, ele não tem nenhuma sequela devido ao fato de ter nascido prematuro. Glória a Deus, Pai. Louvado seja o Senhor por isso, Deus. Muito obrigado, Jesus. Nós louvamos ao Senhor porque Ele segue crescendo bem e se desenvolvendo bem. Agradecemos ao Senhor também pela sua igreja, Pai. É tão lindo ver a forma como o Senhor demonstra o teu amor para conosco através da sua igreja, Pai. Obrigado porque, como igreja, nós podemos ser família e nós podemos experimentar esse amor do Senhor através da vida dos nossos irmãos, como a Camila menciona aqui, que foi abençoada pela igreja, que se fez presente durante esse tempo de luta, de batalha, um tempo de expectativas para ela, inclusive, Pai. Então, louvado seja o Senhor pela vida da tua igreja, louvado seja o Senhor pela tua ação. Obrigado porque o Senhor é Deus fiel, é Deus de milagres, o Senhor é Deus conosco. Muito obrigado, Deus, pelo seu cuidado com as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque apesar do nosso imerecimento, o Senhor cuida de nós, o Senhor se importa conosco, inclusive com detalhes das nossas vidas. Louvado seja o Senhor por isso. Pai, a Ti nós entregamos esses pedidos e agradecimentos, sabedores de que o Senhor é um Deus que age e, como eu acabei de dizer, o Senhor é um Deus que se importa conosco, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado pela sua graça. Obrigado por tanto amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.